Olá, gente, boa noite. Começando mais um vídeo aqui no canal, porque eu quero responder a pergunta da Joana Angélica. Um beijo, obrigado pela pergunta. Né? Primeiramente, vou comentar umas coisas assim com vocês. A Joana, né, perguntou se ela tem sonho de voltar gosta de pedagogia e tem o sonho, né, de ter a sala dela, o espaço infantil dela, né, se ela deve continuar. Primeiro eu vou contar uma coisa assim pra vocês. Eu nunca na minha vida tinha pensado em ser professora, né, só que conforme foram acontecendo as coisas, e quando eu descobri o meu filho, um dos meus filhos, que eu tenho dois meninos, tá? O pequeno é autista, ele tem 8 anos, mas na época eu descobri ele com 4 anos. Nessa descoberta, eu recém tinha. Como eu passei muito tempo com meu filho, mas era assim, eu já passei por alguns trabalhos. Tive época que eu não tinha condições financeiras que nem tem agora, não tinha esses benefícios tudo. Também não tinha um companheiro para me ajudar que nem eu tenho hoje, tá? Vivia só com a minha mãe, com a minha família e era. Quando eu ganhei meu apartamento tudo, eu conheci, né, essa pessoa e tudo. E o que acontece? Eu, né, comecei a mercearia. E nesse tempo eu fui atrás de terminar aquelas provas que a gente faz de NEJA, ENSEJA, né? Porque tem gente que consegue eliminar no Enem, né? Aí eu tinha eliminado umas matérias no Enem e tinha ficado duas áreas pendentes. E aí eu fui, né? Fui na sorte, tentei. Aí eu consegui passar. E aí nessa época eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Porque eu queria me adiantar. Eu sempre quis ter uma profissão minha. Aí eu comecei fazendo administração. Aí eu comecei com a venda, como vocês viram nos vídeos. E realmente assim, ó, enquanto não é uma coisa definida que a gente quer, a gente fica naquela, tá? Não é que a gente seja bipolar, mas assim, ninguém é bipolar porque por não se enquadrar na profissão que não gosta, né? A gente tem que gostar daquela profissão, não adianta a gente estudar e trabalhar numa coisa que a gente não gosta, a gente não vai ter amor, não vai ter saúde mental, nada. Mas o que aconteceu? Nesse meio tempo, né, eu me inscrevi para fazer administração, tudo. Nessa época eu tava com umas dificuldades em matemática, tem umas coisas, né? Administração é muita matemática, né? E aí passou na minha cabeça, vou fazer o magistério, né? Vou ver como é que é o magistério, porque na minha época, quando eu tinha 18 anos, que eu ainda tava tentando terminar, eu tentei voltar à noite e fazer presencial para terminar o ensino médio, mas também, né, não conseguia. Nessa época eu vendia joia, eu vendia roupa, já trabalhei de tudo. Menos aquelas outras coisas que eu não vou citar no vídeo. Também não tem nada contra quem trabalha. Assim, eu tinha meu filho pequeno, o meu filho mais velho, o Eduardo. Hoje ele tem 12 anos. E ele tinha meses nessa época. É, né? Coisas normais da vida eu parei. Aí,
nesse tempo todo que eu montei a mercearia, que tenho minhas coisas tudo certinho, nessa época da mercearia, aí eu fui pro magistério, me inscrevi no magistério, tudo normal, né? Fui até o segundo semestre, porque, né, como eu falei pra vocês, apareceu um estágio pra mim fazer. Não é bem estágio, né? Foi trabalho mesmo. Eu consegui um contrato temporário, porque em São José do Norte, aqui no município, que fica meia hora daqui, tem uns processos seletivos que são feitos todos os meses. Todo ano tem esse processo seletivo. Faz a prova e conforme a tua nota, tu pode estar cursando pedagogia, cursos na área da educação, tu consegue fazer esses trabalhos. Aconteceu, eu consegui. E o que aconteceu? A escola não deixou eu continuar fazendo o magistério só porque eu quis trabalhar. Que é uma coisa assim, eu também preciso de dinheiro, né? Eu tenho meu filho, que é especial, a gente precisa ter dinheiro para as coisas. O que estava acontecendo? Eu estava me sobrecarregando por causa disso. Aí o que eu fiz? Continuei trabalhando. E por que eu decidi ser professor? Primeiro que eu acabei gostando mesmo. Nunca passou pela minha cabeça ser professora, não. Mas quando eu descobri o meu filho autista, o, o meu mundo assim foi água abaixo, porque eu tava tentei me adiantar. E o que acontece? Quando eu descobri, né, o meu filho com autismo, eu completamente achei que eu não ia poder fazer mais nada, né? Todas aquelas coisas que toda mãe que quando descobre que o filho é autista, né? Tem muitas mães que têm, os filhos têm ou mais outros tipos de problemas junto. Não é só autismo, tem TOD, tem outras coisas que é o que muitas mães acabam, né, deixando, não podendo conciliar, trabalhar, né, ter as suas independências por causa disso, né? E o governo ainda acha que tá dando muita coisa, né? Acha que 1.600 supre, porque se o benefício é só para criança, a mãe vive do quê, né? Aí o que aconteceu? Eu, né? Chorei muito, às vezes, né? Eu não sabia mais o que eu ia fazer. Aí eu fui indo, tá? Teve muitos momentos que eu achei difícil, eu ia parar com tudo, né? Eu tive até bastante depressão por causa disso. Que assim, ó, o pessoal acha que autismo é uma coisa bacana, mas não é. No início foi bem difícil, quase perdi meu casamento por causa que a gente, né? Na rotina. Agora ele tá maiorzinho, muitas coisas a gente conseguiu tratando ele, levando na fono, dando as coisas, mas muitas vezes, né, já aconteceu de fazer tudo na roupa, fazer as coisas, né? Hoje eu uso a fralda de noite para dormir, mas teve uma época severa que a gente passava o tempo todo, ou ele fazia as coisas na roupa, a gente dava banho nele toda hora, né? Aquela função que quem sabe quem tem filho autista. Eu achei que eu não ia conseguir fazer mais nada da vida. E a fono deles assim pra mim, por que tu não faz um curso pra ser professora? Por que tu não faz outras coisas? E eu fui indo, nunca passou pela minha cabeça. Aí quando eu entrei no magistério, quando eu fui trabalhar nessa escola, eu peguei um amor, sabe? O contato com as crianças, com tudo, me deixou tão assim, né? Me mostrou outra versão, entendeu? O pequeno, ele é autista nível 3, tá? Suporte. Mas, como sempre, desde o início, sempre tratei que nem o outro, ele obedece comandos, ele escuta. Não tô dizendo que meu filho é melhor que os outros, tá, gente? Não interpretem assim, mas eu consegui ter meios, como ele me escuta,
Eu dou as ordens, ele sabe quando eu tô braba, ele sabe quando eu tô triste, tá? Então, coisas assim que ele aprendeu, porque a gente ensina o que ele pode e o que ele não pode. Às vezes ele tenta, assim, tem aqueles níveis de agressividade, de querer levantar a mão pra gente, mas a gente ensina, né, que não pode bater na mamãe, no papai, e ele entende. E se ele tenta, aí eu falo mais firme com ele, boto de castigo. Se eu tiver que dar uma palmada, eu dou uma palmada também. Não é pra judiar, né, gente? É pra ele entender que ele não pode. Aí, né? Aí eu decidi ser professora. Gosto muito. Eu quero muito estar sempre dentro da sala de aula. Esse ano eu tô no. Tô fazendo o 8º ano de manhã e o 3º ano à tarde. Eu tô fazendo o estágio de 6 horas. Aí eu trabalho quarta e quinta, eu trabalho inteiro, de manhã à tarde. Os outros dias eu trabalho só à tarde. E na a sua pergunta, eu acho que você deve continuar assim, não para. Não desiste do que vocês querem fazer, tá? E, né, na minha condição, né, porque a gente sabe que o governo tá tirando tudo da gente, né? E eu já tô na regra de proteção. É meus últimos 12 meses, eu não vou receber mais bolsa. E provavelmente vou acabar perdendo o LOAS. Mas aqui, gente. Só que senão eu não consigo viver, né? Amanhã depois, assim, eu não vou poder ter aposentadoria, eu não vou poder fazer nada. Claro, né? Tô falando dentro da minha realidade. Eu sei que outras mães, infelizmente, não têm oportunidade, não tem quem ajude, não tem outro meio. Mas mesmo assim, gente, com ajuda, mesmo a gente tem despesa, a gente se atola de coisa, a gente acaba às vezes faltando uma coisa dentro do armário, né? Acaba tendo. Mas a gente consegue, né? Ir se superando e melhorando. E, então, não desista. Se quer realmente, tenta renovar tua matrícula, tenta de novo e não para. Porque, assim, a área da educação, ela é muito extensa, né? Então, sempre vai ter bastante vaga. E tá faltando tanto professor, que não vai ser assim, ó, da noite pro dia assim que a gente vai completar tudo. E com função das, né, escola precisar de monitor, essas coisas, eles estão pegando todo mundo, gente. Todo mundo, tá? Quem tiver capacitação, tiver amor por ensinar, quiser estar de aula, eles vão pegar todo mundo. Porque assim, ó, tá super lotado. Só no 8º ano que eu tô fazendo de manhã, eu ajudo três alunos com TDAH. Tem coisas agora. Sábado eu vou fazer um trabalho. Como eles não têm domínio para fazer as coisas, o trabalho que eles têm que fazer sobre. Agora me esqueci, mas é sobre racismo. Eu tenho que levar impresso as coisas, tudo, né? Eu sou a professora que orienta eles como eles vão fazer, como eles têm que fazer. Mas praticamente eu vou levar pronto, né? Entendeu? Então, aí de tarde eu fico na função, eu ajudo bastante. As professoras, as crianças pedem, né? Toda hora, né? Tia, me ajuda, tia, me ajuda. E assim eu passo o tempo todo na sala de aula. Então, se é essa profissão que vocês desejam, sim, vão atrás. Com certeza, tá? E sigam o sonho de vocês, né? Beijo.
Espero que eu tenha conseguido esclarecer a tua dúvida e tudo. Continua no curso sim, é bom estudar e depois, desde que eu voltei a estudar, eu só tive coisas boas. É meu segundo ano que eu tô fazendo estágio, então assim, eu tô conseguindo voltar. Uma coisa que eu pensei que eu nunca ia conseguir mais voltar no mercado de trabalho, tá? Que eu tive uma fase bem difícil na vida, que eu não tinha, como eu falei pra vocês, não tinha ajuda de ninguém, nem de nada. E hoje as coisas estão pra realidade que eu tinha, o que eu tenho, que tudo que eu tô fazendo hoje, assim, ó, parece que eu nem. Parece que eu nunca tive lá, sabe? Sabe quando a gente diz assim, ah, eu nunca mais quero voltar para aquela fase? É essa mesmo, tá? Beijo, gente.